encontrando o equilíbrio. Mas se você perguntar a alguém, você está pensando em alguma coisa além do que está fazendo no momento? Há 50% de chances de que a mente dela esteja divagando. Essa porcentagem muda imensamente dependendo de qual seja a atividade do momento. Uma pesquisa aleatória feita com milhares de pessoas descobriu que o foco no aqui e agora era compreensivelmente muito maior quando estavam fazendo amor, mesmo entre aquelas que responderam essa consulta mal catalogada, feita a partir de um aplicativo de telefone. Numa segunda posição mais distante estavam os exercícios, seguidos por conversar com alguém e jogar. Em contrapartida, a divagação da mente era mais frequente durante o trabalho. Patrões, prestem atenção, no computador de casa ou no decorrer do trajeto casa-trabalho-casa. Em média, os humores das pessoas normalmente pioravam quando suas mentes divagavam. Até mesmo pensamentos de conteúdos aparentemente neutros eram encobertos por um tom emocionalmente negativo. A divagação da mente por si só parecia ser motivo de infelicidade. Para onde nossos pensamentos divagam quando não estamos pensando em nada em especial? Basicamente, são todos sobre o eu. O eu, conforme propôs William James, unifica nosso senso de self ao nos contar a nossa história, encaixando pedaços aleatórios de vida numa narrativa coesa. Esta narrativa é tudo sobre mim, fabrica uma sensação de permanência por trás das nossas experiências momento a momento, em constante mutação. O eu reflete a atividade de uma rara padrão, aquele gerador da mente inquieta, perdido num fluxo de pensamento divagador que tem pouco ou nada a ver com a situação presente e tudo a ver com, bem, o eu. Este hábito mental se instala sempre que damos à mente um descanso após alguma atividade focada. Associações criativas à parte, a divagação da mente tende a nos centrar em nosso eu e nossas preocupações. Todas as várias coisas que eu preciso fazer hoje, a coisa errada que eu disse para aquela pessoa, o que eu deveria ter dito em vez daquilo. Embora a mente às vezes divague para alguns pensamentos ou fantasias agradáveis, normalmente parece gravitar em torno de ruminações e preocupações. O córtex pré-frontal medial dispara, e nosso solilóquio e nossas ruminações geram um contexto de baixo nível de ansiedade. Mas durante a concentração total, uma rara próxima, o córtex pré-frontal lateral inibe essa área medial. Nossa atenção seletiva desseleciona esses circuitos de preocupações emocionais, o tipo mais poderoso de distração. Reagindo aos acontecimentos, ou a algum tipo de foco ativo, nossa atenção seletiva desliga o eu, enquanto o foco passivo nos volta para o confortável atoleiro das nossas ruminações. Não é a conversa das pessoas ao nosso redor que tem mais poder de nos distrair, mas a conversa da nossa própria mente. A concentração absoluta exige que essas vozes internas se calem. Comece a subtrair 7 sucessivamente de 100. Se mantiver o foco na tarefa, sua zona de conversa ficará em silêncio. O advogado passa. Então, durante umas férias, conheceu uma mulher que dava aulas de meditação e pediu que ela o ensinasse. Para sua surpresa, ela começou dando a ele algumas uvas passas. Ela então o guiou pelos passos de comer uma das passas lentamente, com foco total, saboreando a riqueza de cada momento daquele processo, as sensações de quando ele a levou até a boca e mastigou, a explosão de sabores ao mordi-la, os sons do ato de comer. Ele submergiu na completude de seus sentidos. Então, como ela o instruiu, ele voltou àquele mesmo foco totalmente centrado no momento para o fluxo natural de sua respiração, liberando todo e qualquer pensamento que passasse por sua mente. Com a orientação dela, ele continuou essa meditação sobre sua respiração ao longo dos 15 minutos seguintes. Conforme foi fazendo isso, as vozes em sua mente foram silenciando. Foi como acionar um interruptor para um estado zen, ele disse. Gostou tanto daquilo, que transformou num hábito diário. Depois que termino, me sinto muito calmo, e gosto muito disso. Quando voltamos essa atenção completa para os nossos sentidos, o cérebro silencia sua conversa padrão.
Exames cerebrais realizados durante a atenção plena, a forma de meditação que o advogado estava experimentando, revelaram que ela acalma os circuitos cerebrais para conversas mentais com foco no eu. O que por si só pode ser um imenso alívio. Considerando que fluxo e absorção total significam abandonar este estado de divagação da mente e focar totalmente numa atividade, provavelmente estaremos desativando os circuitos padrão, diz o neurocientista Richard Davidson. Não é possível ruminar sobre si mesmo enquanto se está absorto numa tarefa desafiadora. Este é um dos motivos pelos quais as pessoas adoram esportes radicais como o alpinismo, uma situação em que é preciso estar totalmente focado, acrescenta Davidson. O foco poderoso traz uma sensação de paz e, com ela, alegria. Mas quando dissemos a montanha, a rede autorreferente traz as preocupações e os problemas imediatamente de volta à ilha. Romance utópico de Aldous Huxley. Papagaios treinados voam até pessoas escolhidas ao acaso e gorjeiam. Aqui e agora, pessoal, aqui e agora. Esse lembrete ajuda os habitantes da idílica ilha a despertarem de seus devaneios e voltarem a se focar no que está acontecendo naquele lugar e naquele instante. Um papagaio parece uma escolha adequada de mensageiro. Animais vivem apenas o aqui e agora. Um gato subindo no seu colo para ganhar carinho, um cachorro esperando ansiosamente por você na porta, um cavalo entortando a cabeça para interpretar suas intenções enquanto você se aproxima, todos compartilham o mesmo foco no presente. Esta capacidade de pensar de forma independente de um estímulo imediato, sobre o passado e o futuro, em todas as suas possibilidades, separa a mente humana das mentes de quase todos os outros animais. Embora muitas tradições espirituais, como os papagaios de Huxley, vejam a divagação da mente como uma fonte de infelicidade, psicólogos evolucionistas a veem como um grande salto cognitivo. Ambas as visões detêm alguma porção de verdade. Na visão de Huxley, o agora eterno abriga tudo o que precisamos para nos realizarmos. No entanto, a capacidade humana de pensar em coisas que não estão acontecendo naquele presente eterno representa um grande salto evolutivo, um pré-requisito para todas as realizações da nossa espécie que exigiram planejamento, imaginação ou habilidade logística. E isso basicamente define todas as realizações unicamente humanas. Remoer coisas que não estão acontecendo aqui e agora, pensamento independente da situação, como chamam os cientistas cognitivos, exige que dissociemos os conteúdos da nossa mente do que nossos sentidos percebem naquele instante. Então, até onde sabemos, nenhuma outra espécie é capaz de fazer esta troca radical de um foco externo para um foco interno com qualquer coisa que se aproxime do poder da mente humana, nem com a mesma frequência. Quanto mais nossa mente divaga, menos conseguimos registrar o que está acontecendo aqui e agora. Pensemos na compreensão do que estamos lendo. Quando voluntários tiveram os olhares monitorados enquanto liam a totalidade do livro Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, movimentos erráticos dos olhos sinalizavam que ocorria uma grande quantidade de leitura desatenta. Olhos desatentos indicam um rompimento na conexão entre a compreensão e o contato visual com o texto, enquanto a mente vagueia para outro lugar. Poderia ter havido muito menos se os voluntários tivessem tido a liberdade de escolher o que leriam, digamos A Guerra dos Tronos ou 50 Tons de Cinza, dependendo do gosto deles. Usando ferramentas como flutuações no olhar ou amostras de experiências aleatórias, em outras palavras, apenas perguntando a alguém o que está acontecendo, enquanto as pessoas estão tendo os cérebros examinados. Neurocientistas descobriram uma importante dinâmica neural. Enquanto a mente divaga, nossos sistemas sensoriais desligam e, inversamente, enquanto nos focamos no aqui e agora, os circuitos neurais para a divagação da mente desligam. No nível neural, a divagação da mente e a consciência perceptiva tendem a inibir uma outra. O foco interno da nossa linha de pensamento ignora os sentidos, ao passo que o fascínio pela beleza de um pôr do sol aquieta a mente. Este desligamento pode ser total, como quando ficamos absolutamente absortos no que estamos fazendo.
Nossas configurações neurais usuais permitem um pouco de divagação enquanto nos dedicamos ao mundo, ou uma dedicação apenas suficiente enquanto estamos à deriva, como quando sonhamos acordados enquanto dirigimos. É claro que essa sintonia parcial apresenta riscos. Um estudo feito com 1000 motoristas feridos em acidentes descobriu que aproximadamente metade deles disse que estava com a mente divagando pouco antes do acidente. Quanto mais intensos os pensamentos disruptivos, maior a probabilidade de que tenha sido o motorista o causador do acidente. Situações que não exigem constante foco em tarefas, especialmente situações chatas ou de rotina, liberam a mente para divagar. Conforme a mente vagueia e a rede padrão se ativa com mais força, nossos circuitos neurais para o foco em tarefas se acalma. Outra forma de dissociação parecida com aquela que existe entre os sentidos e o devaneio. Como o devaneio concorre com foco em tarefas por energia neural e percepção sensorial, não é de espantar que quando sonhamos acordados cometemos mais erros em qualquer coisa que requeira atenção focada. A mente divagadora. Esse simples desafio é tão difícil porque os mesmos circuitos cerebrais de que precisamos para segurarmos nossa mente quando ela divaga são recrutados para a rede neural que deixa a mente à deriva em primeiro lugar. O que eles estão fazendo? Aparentemente, administrando as partes aleatórias que preenchem uma mente em divagação para que deem lugar a uma detalhada linha de pensamento, do tipo: como vou pagar as minhas contas? Essas linhas de pensamento demandam uma cooperação entre o circuito divagador da mente e o que faz o controle cognitivo. Capturar uma mente divagando no ato é uma ideia elusiva. Mais frequentemente do que imaginamos, quando nos perdemos em pensamentos, falhamos no intuito de perceber que nossa mente chegou a divagar. Perceber que a nossa mente está divagando marca uma mudança na atividade cerebral. Quanto maior essa metaconsciência, mais fraca se torna a divagação da mente. Imagens cerebrais revelam que no instante em que surpreendemos nossa mente à deriva, esse ato de metaconsciência diminui a atividade dos circuitos executivo e medial, mas não os detém completamente. A vida moderna valoriza o fato de ficarmos sentados na escola ou num escritório, focando nossa atenção em uma coisa de cada vez, valorizando ainda uma postura de atenção que pode nem sempre ter valido a pena no começo da história humana. Alguns neurocientistas argumentam que, em momentos fundamentais, a sobrevivência na vida selvagem pode ter dependido de uma rápida troca da atenção e da ação ligeira, sem hesitação para pensar no que fazer. O que hoje diagnosticamos como déficit de atenção pode refletir uma variação natural nos estilos de foco que teve vantagens ao longo da evolução e, dessa forma, continua se misturando ao nosso reservatório genético. Quando encaram uma tarefa mental que exija foco, como problemas complicados de matemática, como já vimos, as pessoas com TDAH demonstram ao mesmo tempo mais divagação da mente e uma atividade aumentada no circuito medial. Porém, quando as condições são adequadas, aqueles com TDAH podem ter um foco apurado e permanecer completamente absortos na atividade em questão. Essas condições talvez se apresentem com maior frequência num estúdio de arte, numa quadra de basquete ou numa bolsa de valores, e não numa sala de aula. No prumo, entre as primeiras mostras que nos receberam na entrada da primeira galeria do MoMA, estavam 2 aspiradores de pó de tamanho industrial, cilindros brancos impecáveis com 3 rodas e listras. Estavam empilhados um sobre o outro dentro de cubos de acrílico, com luzes de neon embaixo de cada um fazendo-os brilhar. Nossa neta não ficou impressionada. Ela estava ansiosa para ver o céu noturno de Van Gogh, numa galeria vários andares acima. Justamente na noite anterior, o curador principal do MoMA havia promovido uma noite com o tema atenção e distração. O foco da atenção é a chave para as mostras do museu. As molduras ao redor da arte anunciam para onde devemos olhar. Aqueles cubos de vidro e as luzes de neon direcionavam nossa atenção para ali, na direção dos reluzentes aspiradores de pó, e para longe de lá, qualquer outro ponto em que ela estivesse focada na galeria. Eu me dei conta disso quando saímos.
perto de uma parede que parecia fora do caminho. No salão imenso do museu, notei algumas cadeiras empilhadas desordenadamente, esperando para serem arrumadas para algum evento especial. Escondido perto delas, à sombra, mal pude identificar o que parecia ser um aspirador de pó. Ninguém prestava nenhuma atenção nele. Mas a nossa atenção não precisa estar à mercê de como o mundo ao nosso redor é emoldurado. Podemos escolher observar o aspirador de pó no escuro tanto quanto aquele que está sob o holofote. Manter a atenção no prumo reflete um modo mental em que simplesmente percebemos o que quer que entre em nossa consciência sem nos prendermos ou sermos arrebatados por qualquer coisa em particular. Tudo flui através de nós. Esta abertura pode ser vista nos momentos cotidianos em que, por exemplo, você se pega esperando numa fila atrás de um cliente que está demorando horrores e, em vez de se focar na sua irritação ou em como isso vai atrasá-lo, simplesmente se permite aproveitar a música ambiente da loja. A reatividade emocional nos coloca em um modo de atenção diferente, em que nosso mundo se reduz à fixação no que está nos incomodando. As pessoas que têm dificuldade de manter a consciência aberta tipicamente se incomodam com detalhes irritantes, como aquela pessoa na frente delas na fila de segurança do aeroporto que levou uma vida para aprontar os pertences na esteira rolante, e ainda estarão furiosas com isso enquanto esperam pelo avião no portão de embarque. Mas não existem sequestros emocionais na consciência aberta, apenas a riqueza do momento. Uma medida cerebral para esse tipo de atenção aberta avalia com que competência as pessoas conseguem acompanhar uma sequência de letras na qual um número aparece ocasionalmente, S, K, O, P, 4, R, T, 2, H, P como resultado. Muitas pessoas fixam a atenção no primeiro número, 4, e deixam de ver o segundo, o 2. A atenção delas pisca. Aquelas que têm um foco aberto forte, porém, registram também o segundo número. Pessoas capazes de deixar a atenção neste modo aberto percebem mais coisas sobre o que as cercam. Mesmo no movimento intenso de um aeroporto, elas são capazes de manter uma consciência estável e contínua do que está acontecendo, em vez de se perder nesse ou naquele detalhe. Em exames cerebrais, aqueles que obtêm pontuação mais alta em consciência aberta registram uma quantidade maior de detalhes vistos de relance num instante do que a maioria das pessoas. A atenção deles não pisca. Essa melhora da atenção se aplica também à nossa vida interior. No modo aberto, entendemos muito melhor nossos sentimentos, sensações, pensamentos e lembranças do que quando, por exemplo, estamos focados na nossa lista de afazeres ou correndo de uma reunião a outra. A capacidade de manter a atenção aberta numa consciência panorâmica, diz Davidson, permite que você observe com equidade, sem ficar preso a uma rede ascendente que engana a mente em termos de julgamento e reatividade, sejam negativos ou positivos. Essa capacidade também diminui a divagação da mente. O objetivo, ele acrescenta, é ser mais capaz de se envolver na divagação da mente quando se quer e não quando não se quer. Restaurando a atenção. Há não muito tempo, Fawkes reflete, eu teria considerado impensável trabalhar durante as férias. Eu me lembro de períodos gloriosos de 2 semanas em que eu não tinha qualquer contato com chefes, subordinados ou mesmo amigos. Mas isso era antes de eu viajar com um smartphone, um iPad e um laptop e aprender a gostar de viver num fluxo constante de informação e conexão. Levemos em conta o esforço cognitivo demandado por nossa nova sobrecarga normal de informações, a explosão de fluxos de notícias, e-mails, telefonemas, tweets, blogs, chats, reflexões sobre opiniões a que expomos diariamente nossos processadores cognitivos. Esse zumbido neural adiciona tensão às demandas de se fazer alguma coisa. Selecionar um foco preciso exige inibir muitos outros. A mente precisa lutar para se afastar de todo o resto, separando o que é importante do que é irrelevante. Isso demanda esforço cognitivo. A atenção firmemente focada se cansa, muito parecido com o que ocorre com um músculo que trabalha demais, quando a forçamos ao ponto da exaustão cognitiva.
Os sinais de fadiga mental, como uma queda na efetividade e um aumento da distração e da irritabilidade, significam que o esforço necessário para manter o foco esgotou a glicose que alimenta a energia neural. O antídoto para a fadiga da atenção é o mesmo para a fadiga física: descansar. Mas como descansar um músculo mental? Tente trocar do esforço de controle descendente para atividades mais passivas ascendente, fazendo uma pausa relaxante num ambiente tranquilo. Os ambientes mais tranquilos estão na natureza, argumenta Stephen Kaplan, da Universidade de Michigan, que propõe o que ele chama de teoria da restauração da atenção. Essa restauração ocorre quando passamos de um estado de atenção esforçada, em que a mente precisa anular as distrações, para um estado em que nos deixamos livres e permitimos que nossa atenção seja capturada pelo que quer que se apresente. Mas apenas certos tipos de foco ascendente agem de modo a restaurar energia para a atenção focada. Navegar na internet não é o caso. Fazemos bem de nos desconectarmos regularmente. Tempos em silêncio restauram nosso foco e nossa serenidade. Mas essa desconexão é apenas o primeiro passo. O que fazemos a seguir também importa. Dar uma caminhada por uma rua da cidade, observa Kaplan, ainda exige da nossa atenção. Precisamos atravessar multidões, desviar de carros, ignorar os barulhos de buzina e os demais ruídos da rua. Por outro lado, uma caminhada num parque ou bosque exige pouco desse tipo de atenção. Podemos nos restaurar passando algum tempo na natureza, até mesmo alguns minutos, caminhando num parque ou em qualquer local rico em coisas fascinantes, como os tons avermelhados das nuvens durante o pôr do sol ou o voo de uma borboleta. Isso provoca modestamente a atenção ascendente, como define o grupo de Kaplan, permitindo que os circuitos que fazem os esforços descendentes recuperem sua energia, restaurando a atenção e a memória, e melhorando a cognição. Uma caminhada em meio às árvores leva a um melhor foco para a retomada de tarefas que exigem concentração do que um passeio a pé pelo centro da cidade. Até mesmo se sentar diante de um mural que retrate uma cena da natureza, especialmente alguma cena com água, é melhor do que a cafeteria da esquina. Mas eu me coloco uma questão. Esses momentos relaxantes parecem ótimos para desligar de uma concentração intensa, mas abrem o caminho para a atitude de divagação, que ainda mantém ocupado o circuito padrão. Há mais um passo que podemos dar para desligar a mente ocupada: foco total em alguma coisa relaxante. A chave é uma experiência imersiva, em que a atenção possa ser total, mas largamente passiva. Isso começa a acontecer quando estimulamos gentilmente os sistemas sensoriais, que acalmam os sistemas do foco esforçado. Um filme interessante pode produzir um pouco deste efeito neural. Qualquer coisa em que consigamos nos perder prazerosamente servirá. Lembre-se, naquela pesquisa sobre os humores das pessoas, a atividade mais focada no dia de qualquer pessoa, e a mais agradável, é fazer amor. Mas a absorção total e positiva bloqueia a voz interior, aquele diálogo constante com nós mesmos que acontece mesmo durante nossos momentos tranquilos. Esse é o principal efeito de quase todas as práticas contemplativas que mantêm a sua mente focada num alvo neutro, como a sua respiração ou mantra. Conselhos tradicionais sobre o local adequado para um retiro parecem incluir todos os ingredientes necessários para a restauração cognitiva. Mosteiros designados à meditação são sempre ambientes tranquilos, silenciosos e próximos à natureza. Não que precisemos chegar a tais extremos. Para William Falk, o remédio foi simples. Ele parou de trabalhar e foi brincar com a filha nas ondas do mar, pulando e gritando nas ondas com a Mi.